Aqui está me perguntando, a carreira de International Trader Management qual é a diferença entre a carreira Intertrade e Business Management? O processo de gerenciamento internacional, eu vou dar uma visão geral, sem me alongar muito nessa questão das diferenças, né? O que a gente tem que avaliar é o seguinte, quem vai fazer um planejamento de comércio exterior, né, quem me perguntou aqui foi o PC, né? Efetivamente precisa alinhar muito bem quem são seus parceiros estratégicos, né? Então, o gerenciamento dessas operações internacionais, o relacionamento comercial, as decisões comerciais, as compras e as vendas, a política, né, faz parte desse gerenciamento do business management, do gerenciamento do negócio. No que diz respeito ao trade, né, aquela pessoa que de repente vai desenvolver mercado, ele faz muitas vezes a visita em loco, ele visita fornecedores, ele valida fornecedores, ele avalia a capacidade financeira do fornecedor, a capacidade de o fornecedor tem de atender uma demanda. Então, são atividades que estão interligadas aí e que para um negócio, principalmente os grandes negócios, são extremamente relevantes. Caso contrário, há um risco muito grande de você perder dinheiro nessas transações, né? Aqui, uma pergunta se o despachante assessora melhor como autônomo, PF ou pessoa jurídica. Eu acho que vai de cada um. Eu acho que assessorar melhor ou pior é do profissional. Eu posso ser Marco, um bom professor, posso ser Marco, um mau professor. Depois até vocês vão avaliar aí pela nossa conversa aqui, tá certo? Então, isso eu acho que é muito da pessoa, viu, Oséias? Eu não vejo que... Isso é uma opinião minha, ou PF ou PJ, isso possa fazer diferença no profissional. Quanto menos capacitado você for, quanto menos longe das leituras e do entendimento do comércio exterior você for, mais ruim será o trabalho, né? Penso talvez que uma PJ, uma pessoa jurídica, dê mais credibilidade para quem vai contratar. Então, se a pergunta fosse, Marco, teria mais credibilidade uma PF ou PJ? Eu imagino que você tendo uma PJ aberta e uma pequena estrutura que seja, pelo menos, isso gera talvez mais credibilidade. Aí estou falando do meu lado quando eu era da indústria, né? Quando eu fui da indústria. Eu acho que isso melhora a credibilidade. Mas não vejo que isso atrapalhe a pessoa física. Deixa eu olhar se eu tenho algum recadinho aqui. Vamos ver, eu estou acompanhando também aqui no WhatsApp. Então, por isso eu fiz a paradinha aqui, para a gente poder, deixa eu só fazer uma resposta aqui e já volto aqui, prontinho. Aqui a gente trabalha internet, né, as redes sociais, é tudo ao mesmo tempo. Vocês estão ligados aí, a Abracomex ligado aqui, vocês também, então a gente vai tentando atender tudo. Osés, muito bem respondido, obrigado. Também pensei assim, beleza, que bom, né? Seguindo aqui, a gente pode optar pelo valor fixo, pelo valor variável, por modal, por percentual sobre o valor FOB, ou seja, cada um tem a sua política. É importante que esse profissional, ao ir para o mercado, tenha claro qual é a sua política de preço, como é que ele vai taxar o seu trabalho. Pense na quantidade de horas que você gasta para fazer cada coisa. Você pode ser um profissional que cobra por job, por exemplo, porque o despachante aduaneiro ele pode fazer uma assessoria voltada para uma análise de mercado, para um alinhamento estratégico, por que não, né? Já que ele é um profissional preparado para o mercado de comércio exterior. Então, nesse sentido, a gente cobra até por job, por exemplo, eu vou abrir um processo de drawback para uma empresa que me procurou, vou cobrar 15 mil, 20 mil, 30 mil, 5 mil, enfim, você tem essa possibilidade, né? Então, aí você vai se achar da maneira mais conveniente, que seja uma maneira dentro das realidades do estado e da localidade que você, né, vai trabalhar, tá certo? Aqui uma média apenas, é só um ponto de referência, o que seria um ganho, né, para despachante aduaneiro, no sentido de ganho mensal, mas como eu falei, eu tenho despachantes aqui que ganham mais que 15, 18 mil reais por mês. Então, isso é bem relevante, mas é lógico que em função do volume de negócios que eu tenho. Isso vai muito do volume. Então, aqui eu penso que a gente possa tomar referência, pelo menos pela experiência que tenho, para um início de carreira, um início de trabalho, o que não é ruim, né? Então,
tem bastante oportunidade de crescimento. Para começar, algumas orientações, e para a gente já poder ir caminhando para o final aqui da nossa conversa, já que o nosso tempo evoluiu bastante já, né? Mas está bem legal a participação de vocês, estou bem satisfeito. A Abracomex, ela habilita os profissionais para ingressar na área do comércio exterior. Então, isso é fato, é uma empresa reconhecida no mercado, ela assessora vocês na habilitação como despacho aduaneiro. Então, quem vier ao curso vai ter todo um suporte técnico para assessorá-los nessa habilitação do despacho, o que também é um diferencial muito bom da Abracomex, um diferencial bem bacana que o mercado hoje não oferece. Aqui eu tenho o Zé perguntando, uma empresa pode operar atividade de transporte junto com o despacho aduaneiro ou precisa exclusivamente nesse segmento? Pode operacionalizar, né? Eu vou dar o exemplo do Grupo Comex Online. Inicialmente era uma empresa de assessoria quando ela nasceu há 15 anos atrás. A ideia era que eu fizesse somente assessoria, orientando a empresa no planejamento estratégico do comércio exterior, já que eu tinha essa visão da indústria. Pouquíssimos meses depois, eu estou dizendo aqui 3 meses depois, as empresas que viraram cliente tinham necessidade de despacho, me pediram isso, eu tive que montar toda a estrutura. Então, montei escritório em Santos, em Campinas, no aeroporto de Viracopos, em Guarulhos, e fui espalhando para o Brasil todo. A gente tem operações quase que no Brasil inteiro. E aí a gente partiu para isso. Aí comecei a fazer transporte. Aí um agregado ali, um avulso aqui, um parceiro aqui que transportava e a gente ganhava um percentual sobre o transporte. Mas aí, à medida em que a coisa evoluiu e o volume de negócios mudou, aí eu tive que abrir uma transportadora, abrimos uma empresa de transporte interno para gerenciar o nosso transporte próprio. Então, normalmente, quando você tem um escritório de assessoria, o mais lógico é que você tenha um parceiro de transporte que faça isso e você tenha uma participação sobre isso. Beleza, Osés? Mas, logicamente, que o negócio evoluindo, você vai ter que tomar uma decisão diferente, provavelmente trazendo aí uma empresa nova, até porque você pode enquadrar uma transportadora no Simples Nacional, diminuir carga tributária, então é bem estratégico, tá certo, Osés? Então, espero ter respondido, tá?